Glória a Deus. Essa noite eu escolhi o texto, não de Lucas nem de Mateus, mas o texto de Isaías. Isaías é o profeta que mais descreveu ou profetizou a respeito da vinda do Messias. É certo que alguns comentaristas e estudiosos da Bíblia acreditavam plenamente que Isaías não fazia a mínima ideia que ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava falando desse Messias, deste nome que para Israel simbolizava alguém que viria libertá-lo de toda a opressão que Israel estava vivendo. Este homem, Isaías, então, descreve de maneira muito poética a respeito deste menino. Mesmo que ele não sabia que ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré, mesmo assim, é uma profecia incrível, dado que isso acontece 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo assim, este homem estava cheio do Espírito Santo, dizendo que há esperança, sim, e que o Messias estava se formando no povo de Israel para ser aquele que traria a resposta a todas as angústias do povo. Esse momento onde Isaías faz essa profecia é um momento extremamente conturbado da história de Israel. Estavam sob cativeiro assírio, estavam vivendo uma época de grande angústia, de grande dor, de grande sofrimento, sendo subjugados, humilhados, mortos, torturados, trabalhando de maneira escrava para que o cativeiro, para que os assírios pudessem ter os mantimentos e eles sofrendo toda essa escravidão. Esse momento que ele faz essa profecia, 600 anos, se concretiza e essa profecia se cumpre na época de Jesus. Quando Jesus vem, ele então cumpre essa profecia no mesmo contexto de dor, sofrimento, cativeiro. Agora não mais assírio, mas um cativeiro romano. Os mesmos ingredientes, a mesma situação, as mesmas dores, os mesmos problemas. Israel estava exatamente precisando de vir sobre ele o Messias. E agora, estou diante de vocês, em 2017, falando num contexto brasileiro, que eu arriscaria dizer, não em tamanha proporção, mas vivendo sob escravidão, sob dificuldades, sob lutas e opressão. Por isso essa palavra de Isaías, 600 anos antes de Jesus. E agora, para nós, ela ainda tem o mesmo poder de trazer esperança para mim e para você. E é por isso que eu gostaria de ler a partir do versículo 2 do capítulo 9 até o versículo 7 de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 2 ao versículo 7. Façamos a leitura, eu vou fazer aqui na nova versão internacional, que deve estar aparecendo na sua tela aí. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque o menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será maravilhoso, chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a promessa que este homem, Isaías, vai dizer exatamente nesse contexto. Quando não havia esperança, ele fala em luz contrária à escuridão. Ele fala de alegria contrária à tristeza, libertação ao invés de jugo, de opressão, e de paz ao invés de guerra. Este homem, então, entrega uma palavra a essa nação, dizendo que é sob o domínio dessa criança que todos esses quadros negativos e angustiantes que eles viviam seriam mudados. E aqui eu faço um parênteses no momento atual que vivemos. Toda essa polêmica a respeito de Estados Unidos reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, como se isso fosse a grande resposta bíblica que esperávamos, eu tenho para dizer para vocês que não é Trump que vai dizer e que vai estabelecer alguma coisa a respeito de Israel. Quem vai estabelecer alguma coisa a respeito de Israel chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que voltará em glória e chamará para si aquilo que é seu. Primeiro, que esse Estado de Israel é uma invenção de 1946. O Israel que nós estamos falando, o profético, o bíblico, chama-se o povo de Deus. Agora, dentro desse Israel lá, existem os escolhidos do Senhor. E esse é o Israel remanescente. Então não é uma figura humana que vai no seu alto da sua imponência dizer agora nós estamos fazendo aquilo que precisa acontecer, faremos justiça. Nós esperamos o Messias, o Rei, aquele que virá em glória um dia. Essa era a palavra que Isaías estava dizendo àquele povo. Gente, não é Trump, não é isso, não é aquilo, não é alguém físico ali, um homem limitado. É Deus que irá governar o seu povo. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. E é só isso que eu creio. Eu não creio em promessas humanas, eu não creio em discurso de campanha, eu não creio em homens com suas políticas. Eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que o Natal veio dizer. Quando aquele povo estava lá no meio da opressão romana. Herodes mandando matar as crianças, com medo do rei. Um rei político, geográfico. Quando estava vivendo essa angústia, essa escuridão, a Bíblia vai dizer que no meio dessa escuridão nasce a luz, raia a luz, e a luz sempre vai ser Jesus. A luz sempre vai ser o Cristo. Estruturas humanas podem dar apenas uma lanterninha, mas Jesus Cristo é a luz. A escuridão aqui, ela é tanto a escuridão existencial, uma escuridão da alma, quanto uma escuridão estrutural. Porque o problema do homem é o pecado. E o problema das estruturas, qualquer que sejam, é o pecado. Uma coisa muito simples. Se eu fizesse uma enquete aqui agora e dissesse para você, perguntasse para você, qual é o maior problema do Brasil? Você diria? Corrupção. Agora, grosso modo, o que é corrupção? É alguém que não se contenta com o que tem
e deseja mais do que tem de modo ilícito. Isso chama-se corrupção, pois a Bíblia chama isso de pecado. Então, quando o homem tem um contato com esse Jesus de Nazaré, quando ele tem um contato com o Messias, aquele que veio tirar das trevas para trazer luz, ele imediatamente é totalmente tomado pela presença da luz. Então essa treva da corrupção, seja ela endêmica, como nós estamos vivendo no país, seja ela estrutural, ou seja ela pessoal e individual, ela vai sendo quebrada porque o Messias chegou, a luz chegou. É por isso que Jesus é a resposta a todas as questões que nós possamos dizer. Pastor, você é muito ingênuo. Não, eu sou crente. A nossa capacidade de crer que Jesus Cristo faz a diferença em todas as estruturas, a nossa capacidade de crer que Jesus faz diferença na minha vida, e quando ele chega, essa escuridão da minha alma vai dissipando porque ele é a luz, faz com que eu acredite na criança que nasceu há 2017 anos atrás. O meu estado e a minha realidade hoje não é diferente. Eu não acredito que seja diferente do povo de Roma. Claro que nós estamos numa realidade ocidental em 2017, mas os níveis de corrupção de Roma são tantos parecidos com os números e as contas que nós vivemos no Brasil. Eles trabalhavam também quase o mesmo tanto para pagar os impostos como nós trabalhamos. Os índices de assassinato talvez eram parecidos, guardadas as devidas proporções. Eu não vejo que Jesus seja uma resposta para Roma, seja uma resposta para o cativeiro da Síria, mas não seja uma resposta para o cativeiro que nós vivemos hoje. Se você olhar para o Rio de Janeiro hoje, você não vê um clima muito diferente. Você não pode andar com celular na rua. Você não pode levar uma carga de alguma coisa mais valiosa que eles vão roubar a sua carga. E sabe o que vai acontecer? No mercadinho da esquina, você vai ver a sua carga sendo vendida para outra pessoa. Sabe por quê? Porque não é uma pessoa isolada que está pecando. É um contexto todo que está perdido. Sabe a resposta para isso? Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, você é simplista? Não, eu sou crente. Por isso que ele vai dizer que o povo em trevas viu maravilhosa luz. E essa ação da luz de Cristo é que faz toda a diferença. E sabe qual é o problema da gente sobre a luz de Jesus? É que a gente está cego. E a gente não consegue ver a luz, mesmo que ela esteja iluminando do nosso lado. Eu me lembro uma vez que eu estava num curso e o instrutor fez uma dinâmica. Ele colocou uma corda bem grande e mostrou a corda para nós. E depois ele nos vendou os olhos e nos levou para um outro lugar. Ele disse, a única coisa que você tem que fazer é procurar a corda. Ele nos fez andar, e até que ele nos deixou no lugar. E nós saímos, e várias pessoas, até que alguns ele foi tirando a venda, e nós percebíamos que nós estávamos parados no mesmo lugar que nós estávamos o tempo todo, e a corda estava do nosso lado. Mas jamais a gente ia poder encontrá-la, por quê? Porque nós estávamos cegos. Sabe a diferença de um país, a diferença de uma pessoa que mesmo perto de Jesus, da luz, não consegue aceitá-lo, ou vê-lo, ou experimentá-lo? É porque nós estamos cegos. E se não for a misericórdia de Jesus pela nossa nação e por nós, nós continuaremos cegos. Por isso a Igreja de Cristo tem que levantar um clamor para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o menino, nasça no meio da nossa nação. Tem gente que está vivendo exatamente essa cegueira. Assim como aquelas pessoas esperavam por Herodes, que Herodes fizesse alguma coisa. E eu estou vendo o nosso país hoje
assim, em véspera de eleição, levantando salvadores da pátria, como se alguém eleito no nosso país seria a salvação da nossa nação. Eu volto a dizer para você, a salvação da nossa nação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a postura que nós devemos ter. E volto a dizer, não sou alguém que não sou político, no sentido de politizado. Vocês sabem do que eu sempre tenho falado. Nós temos que votar, exercer o nosso voto, mas no dia que nós acharmos que o reino de Deus será implantado por causa de homens que farão um bom governo, nós estamos enganados, porque o governo que vai fazer diferença estava sobre Jesus, e é por isso que está lá, dizendo no versículo 6, e o governo está sobre os seus ombros, e é este Jesus quem deve ser eleito na nossa nação. E sabe como é que é a eleição de Jesus na nossa nação? É quando ele deixa de ser o menino da manjedoura e se torna o Senhor das nossas vidas. É quando ele não é mais a criança da manjedoura, ele é o Senhor da nossa história. E aí nós começamos a sair das trevas e desfrutar dessa maravilhosa luz. A maioria das pessoas lá naquele congresso nacional amam as trevas. E o único jeito de mudar isso é quando eles forem expostos à justiça de Jesus. Pastor, e quando isso vai acontecer? Na volta dele, eu tenho certeza. Pastor, então você está me deixando mais angustiado ainda? Não. Eu não sei quando que ele vai voltar. Agora, qual que é a nossa função nesse processo? A nossa função é pregar que Jesus nasceu. A nossa função é sair que nem os pastores, dizendo Jesus nasceu. A nossa função é viver esse Jesus vivo, expondo a luz de Jesus, para que quando você chegue no ambiente, a luz de Jesus chegue naquele ambiente também. E sabe o que acontece quando a luz de Jesus chega naquele ambiente? Todo o ambiente de trevas é forçado a ser iluminado. Ao ponto de um rei temer um menino. Foi isso que aconteceu. Você já imaginou que um menino nascendo numa manjedoura, filho de carpinteiro, filho de uma mulher sem nenhuma honra, ameaça grandemente o rei dos judeus, Herodes, ao ponto dele querer matá-lo? É porque ali ele entendeu que estava mexendo com o Deus de Israel. E é por isso que a igreja de Cristo precisa ser a igreja que proclama o Jesus nascido, vivo e Senhor. Porque é este que vai fazer com que as pessoas temam. Há uma outra cena, então, de Jesus. Ele vai dizer que ele também vai aumentar a alegria das pessoas. E eles se alegrarão como quem se alegra com a colheita e exulta como quem se reparte os restolhos, os despojos. Aqui eu acho muito interessante. A linguagem sai de luz e trevas e vai para a alegria. Alegria apesar da amargura, apesar da tristeza. Isso aqui eu acho algo fantástico. A ideia de Jesus como a alegria dos homens. Quando Johann Sebastian Bach fez seu hino, Jesus, a alegria dos homens, ele estava querendo dizer que há uma esperança que foi surgindo quando veio a profecia, e veio uma alegria também indizível quando a profecia se cumpre em Jesus. Mas nós temos uma outra esperança de uma alegria quando essa profecia se cumprir na volta de Jesus Cristo. E a volta de Jesus Cristo para nós é exatamente, é como se
a mesma expectativa de Simeão, de Zacarias, de homens e mulheres que esperavam o nascimento de Jesus. A minha e a sua expectativa é que nós façamos a oração: Senhor, Maranata, como diz lá em Apocalipse, volta, Senhor Jesus. Mas se Jesus não está voltando, que a gente possa proclamá-lo, que com alegria no nosso coração. Jesus deve ser a nossa alegria, por quê? Porque ele já nasceu em nós. E sabe qual que é a minha maior tristeza? É que os cristãos que dizem que Jesus nasceu no seu coração e que dizem que amam Jesus, não desfrutam da presença maravilhosa de Jesus. E mesmo que num discurso a gente diz que cremos em Jesus, nós não desfrutamos do nascimento dele e da presença dele, por isso não há alegria no nosso coração. A cena que eu lembro é exatamente quando Jesus está para receber a adoração dos magos, receber a adoração dos pastores. Você já imaginou que aqueles homens se curvam diante de uma criança? Mas eles tinham certeza que aquela criança era o Salvador do mundo. E por isso nasceu a esperança e a alegria no coração deles. Quando você está diante das tamanhas lutas que nós enfrentamos, ou como diz o hino, na dor cruel, na provação, Cristo me valerá. É nesse momento que a gente descobre se realmente Jesus é a nossa alegria ou não é. O que será mais importante do que Jesus na minha vida e na sua vida? Um bem que você perdeu? O que será mais importante na sua vida? Uma história não bem-sucedida? Um problema financeiro? Ou uma situação onde os relacionamentos não vão bem? Sabe que eu percebo que quando a gente está diante de tamanhas opressões da vida, tamanhas trevas da vida, tamanhas amarguras da vida, sabe que Deus nos convida? A nos ajoelharmos diante de Jesus de Nazaré e dizer: Tu és vivo dentro de mim, e por causa da sua presença em mim, há esperança, porque vivo está. Amanhã, o amanhã eu enfrento, porque vivo está, temor não há. E a gente pode adorá-lo e experimentá-lo na nossa vida. Esse nível de vivacidade de Jesus é o que traz alegria em nós e que tira a tristeza. Por último, Jesus é a resposta para as opressões da vida. Versículo 4 e 5 diz assim: Porque tu quebraste o jugo da sua carga e a canga dos seus ombros, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados, como lenha no fogo. Essa é uma palavra que Isaías está dizendo àquele povo para dizer: vocês viviam em guerra, bota do guerreiro, a roupa revolvida em sangue é um cenário de morte em batalha. Pois essas cenas não vão existir mais, vão ser todas queimadas no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. É esse Jesus que deve ser a resposta de todas as minhas angústias. É esse Jesus que a gente percebe que mesmo no meio da dor cruel e da provação, Ele está presente, nos dando respostas, nos dando alento, nos dando força para continuarmos. E eu gosto do Natal perto do Ano Novo.
Eu acho que é uma estratégia divina. Porque quando a gente para no Natal, a gente para ver Jesus. A gente para pensar em Jesus. A gente para refletir sobre Jesus. E quando a gente reflete sobre Jesus, a gente entra com a alma invadida de esperança. E aí a gente olha para o próximo ano como? Cheio de Jesus. Eu gosto do Natal perto do Ano Novo. Para que exatamente a gente possa entender que toda a opressão que aconteceu anteriormente, talvez nem exista mais, porque Cristo cuidou de nós. Particularmente para nós, como família, foi um ano muito intenso. Mateus foi estudar fora, tentar fazer um ano de cursinho. Ana ficou sozinha, né? Grandes amigos. E realmente nossos filhos são muito amigos um do outro. O pessoal que nos conhece sabe disso. Minha esposa teve que cuidar da minha sogra. Uma semana ficava aqui, uma semana ficava lá. E todas essas lutas. Todas essas dificuldades e opressões. Mas eu posso dizer para você que ao final desse tempo, a gente para no Natal. E eu tenho muito que agradecer, porque o Senhor nos deu vitórias nesse ano muito fortes. Algumas coisas não têm respostas, mas o Senhor nos fortaleceu. Saímos mais fortalecidos em Cristo Jesus para novas batalhas. Vimos Jesus se manifestando de formas tão diferentes que a gente nem imaginava. Nos fortalecemos no amor uns pelos outros. E continuando crendo que aquele Jesus que nasceu lá em Nazaré, na Belém da Judéia, aquele Jesus que era menino se tornou o Senhor das nossas vidas. E por causa que Ele vive em nós, toda a opressão que veio foi vencida em nome de Jesus. E que a gente passou. A última expectativa é passar o vestibular do Mateus. Mas o Senhor nos deu vitória. Quais vitórias, pastor? Nós conhecemos mais Jesus. E estamos mais confiantes que Ele quebrou o jugo da nossa carga e a canga dos nossos ombros e o cetro do nosso opressor. Esse é o nosso Jesus. Esse é o menino que nasceu lá em Belém. Esse é o Senhor da história. É o meu e o seu Senhor. Por isso, o cristão celebra o Natal. Porque é lá que a gente para refletir sobre Jesus. E sabe o que quiser refletir? A palavra refletir é a ideia da gente contemplar algo. E o reflexo daquele algo invade a gente até que o reflexo dele passe através de nós. Isso é refletir. É por isso que Moisés está diante de Deus, reflete sobre Deus. A glória de Deus reflete em Moisés e ele desce refletindo a glória aos outros. Natal é tempo de reflexão. É tempo de parar e olhar para Jesus e deixar a glória daquele menino invadir o seu coração para que você em 2018 reflita a glória dele para os outros. Isso é Natal. Porque o maior presente nós já temos é Jesus de Nazaré. A resposta a todas as perguntas da humanidade. A todas as questões da humanidade. Estamos vivendo um momento muito parecido, guardado as suas devidas proporções. Trevas, tristeza, opressão e angústia. Mas eu quero dizer para você que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É hora de celebrar, porque Ele vive no nosso meio e a vitória dele é certa. O Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Essa é a nossa esperança no Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite nós contemplamos o Senhor
Contemplamos a promessa lá, há 600 anos antes da sua vinda, corporeamente nessa terra. Nós percebemos na tua palavra que o Senhor veio num contexto parecido de uma opressão romana. E vejo que hoje não é diferente no mundo em que vivemos. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite nós pedimos que o teu Espírito nos encha da alegria da tua presença. Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor agora vá nos dando a real percepção de que as respostas das nossas perguntas não estão em outro nome, não estão num sistema político, não estão em pessoas, está em Jesus Cristo de Nazaré, está no Senhor, o Senhor da glória, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, está em ti, Jesus. Por isso o Senhor nos ajuda a contemplá-lo mais, nos ajuda a adorá-lo mais, enche-nos de fome de estar na tua presença, para que diante da tua presença reflita a sua glória em nós, e no reflexo da sua glória, nós possamos refletir para os outros. E assim, até o dia que o Senhor virá em glória, quebrará a canga que estava sobre nós, o jugo do opressor, e será o seu governo sobre toda a terra, por toda a eternidade, junto ao Israel do Senhor. É assim que oramos, nesse dia tão especial, e que a sua presença, não só no Natal, mas em todo o tempo, esteja sobre nós. É no teu nome, Jesus, que oramos. Amém, Senhor. Amém.